Nós vamos ver aquele politiquinho de estimação, o deputado, o senador, o prefeito, o candidato presidencial. Eu busquei aí, não vi nada do Lula e do Ciro expressivo sobre essa questão. Ih, rapaz. Meus queridos, vamos lá. Olha, Lido, eu fiz o mesmo exercício que você ontem antes de dormir. No perfil do Lula, nada. Pelo menos até a hora que eu vi. No perfil do Ciro Gomes, a versão cantanhete da realidade. Olha, Alan legalista, não quis entrar nessa aventura. Daqui a pouco eu mostro aqui. Mas veja, se os dois principais candidatos da esquerda liberal, Lula e Ciro, nada dizem de uma mudança com essa importância, que denota claramente um rumo da política, o que é isso senão uma farsa completa? A política, tal como eu disse assim, aqui, Lula e Ciro se reúnem durante 5 horas e não dizem nada para o povo. Ocorre uma mudança ministerial como essa e mudança no rumo do governo de Bolsonaro e os dois em silêncio. Por favor, eu tenho que buscar aqui informações, mais ou menos assim, tenho que ficar escrutinando tudo, vendo a imprensa burguesa, a CNN, a Globo News, os sites especializados, para entender um pouco a trama e vir aqui compartilhar com vocês o que eu tenho de compreensão e a minha perplexidade, como também minhas limitações. Por isso que eu postei ontem em Roma, dizendo é trágico que a esquerda não saiba o que está acontecendo entre os militares. Por que eu afirmei isso? Porque, meus estimados expressionautas, no pré-64, a esquerda, do Partido Comunista, aos brizolistas, aos nacionalistas, aos socialistas, estavam nas Forças Armadas, de generais, coronéis, capitães, sargentos, cabos e na tropa. Era um exército, como todo exército, politizado. Pelo quê? Pelo nacional-reformismo, de várias lutas dos anos 50, do varguismo, etc., e do governo nacional-reformista de João Goulart. De tal maneira que eu não precisava buscar a Elaine Cantanhede, que eu não busco para nada, nem para saber se amanhã vai chover ou não, porque é verdadeiramente espantoso. Quer dizer, eu não vou buscar jornalista para saber a temperatura, quer dizer, se o tempo amanhã estará bom. Isso tem informação mais ou menos científica, relevante. O que os jornalistas sabem? Os jornalistas produzem ideologia. Então, as pessoas recorrem a essa jornalista porque não tem conexão com as Forças Armadas, porque a ditadura cortou o nexo entre a esquerda e os militares. O que subsistiu nisso? Apenas um preconceito abstrato, ignorante e antirrevolucionário, daqueles que supõem que os militares são expressão do fascismo, da direita, etc. Eu tenho dito aqui há mais tempo, essa ultrapolitização pela direita das Forças Armadas vai criar contradições, só buscar nas edições anteriores aqui do Duplo Expresso, vai trazer contradições gigantes dentro das Forças Armadas. E eu acredito que, ainda que não constitua nenhuma ruptura, a demissão de Fernando Azevedo e Silva, que segundo todos os sites de mídia, foi tomado de surpresa com a demissão. Foi chamado pelo Bolsonaro e foi defenestrar. Olha o conto de fadas. Um general, quer dizer, não é um general qualquer, é um general de divisão. Há mais uma coisa, toda essa geração que está aí, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Fernando Azevedo, todos eles entraram na carreira militar e, em seguida, viveram o governo Geisel. A propósito, é 73, 71, 74, e o governo Geisel começa em 75 e acaba em 79. Eu fui ver os dados. Então, essa gente foi, claro que foi influenciada. Agora, o Exército teve uma reconfiguração brutal durante a ditadura e uma maior ainda durante a democracia, pós-85. Veja, o general Fernando Azevedo e Silva foi ajudante de ordens do Collor de Mello e ficou com o Collor de Mello até o último dia do impeachment. Veja, quando a gente vai vendo onde é que eles cumpriram suas funções, bom, o general Braga Neto, até 2011, ele foi adito militar na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Então, se a gente vai vendo, buscando, entendendo essa trama, o que eu quero dizer para vocês? É que essa ultrapolitização pela direita, as Forças Armadas instrumentalizadas sob a condução de Washington, essa ultraformulação que vai de Mourão
ao general Heleno, passando pelo Braga Neto, pelo Luiz Eduardo Ramos, por todos eles. Eles estão sob a hegemonia de Washington. É claro que isso já plantou no interior das Forças Armadas a contradição entre o entreguismo e o nacionalismo. Isso vai demorar para se manifestar. Isso depende da crise brasileira. Isso depende também de uma esquerda, caro expressional, assumir o nacionalismo revolucionário como um componente da Revolução Brasileira de uma nação que é inconclusa. A nação no Brasil é inconclusa, porque ela está saqueada pelas multinacionais, pela burguesia interna e pelos militares entreguistas. Essas contradições estão movendo o Brasil. E a esquerda vai precisar de uma conexão íntima com as Forças Armadas. Uma conexão que não vai... Vamos lá, as Forças Armadas não constituem o eixo vertebral da Revolução Brasileira. O eixo vertebral da Revolução Brasileira é o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora. Não tenho dúvida disso. Mas é claro que, se nós olharmos a história da América Latina, que as Forças Armadas são o braço da burguesia, é claro que nós vamos ter que ter aí um enfrentamento. E é claro que nós vamos ter que discutir com os militares, como já estamos discutindo. Discutindo com eles o quê? Se nós queremos ser um puxadinho dos Estados Unidos, um país que vive de migalhas dos Estados Unidos, e se as Forças Armadas continuarão sendo o gendarme do povo e a assessoria da classe dominante. Ora, os governos sucessivos, veja, Romo, a reforma da Previdência, o Bolsonaro colocou o soldo dos generais lá para cima. Os generais descolaram da tropa. A tropa submetida a um conjunto de carências. E o oficialato lá para cima. Agora, nessa reforma administrativa, certamente vem um pacote melhorando a situação dos militares, os reajustes militares. E mais, a presença, eu já estou surpreendido de novo, você está dando dado aí, que deve ser do Piero, de 10 mil militares nas funções dos 3 poderes. Ora, não é do Piero, não. Isso aí eu acho que ou na agência pública, um Congresso em Foco, é um estudo aí mais de 10 mil, 11 mil e alguma coisa. É um número altíssimo. Veja, que é um número espantoso, é um fenômeno. Mais do que a época do regime nominalmente, oficialmente militar. Veja, Romulo, isso é um fenômeno que não pode mais passar desapercebido. Isso é tão importante quanto estudar se amanhã a taxa de desemprego vai crescer ou aumentar, se a economia vai crescer ou não. A discussão sobre as Forças Armadas no Brasil já tem uma relevância histórica. Nós tivemos 21 anos de ditadura, gente. Agora, não vamos estudar as Forças Armadas. E outra coisa, hein? Todos esses generais aqui, eles se transformaram em generais de divisão e depois general de brigada nos governos petistas. Todos e mais. Alguns deles passaram pelo Haiti. Eu estava vendo aqui. E outros, né? O Braga foi o interventor nomeado por Temer, no Rio de Janeiro, num período muito especial, de uma trama muito especial pré-eleição de 2018, Romulo. Não é qualquer coisa, nós temos que analisar esse quadro geral. Então, meus estimados expressionautas, uma esquerda que se orienta por Elane Cantanhede, isso o Romulo vai ter que me confessar aqui na interna quem é o assessor do meu partido. Eu preciso saber isso. Ele não quer confessar aqui só entre nós, que somos aí já indo para 2.000 pessoas, eu entendo. Eu já tentei... Ô, Nildo, você sabe que eu fiz um esforço muito grande. Eu fiz um esforço muito grande para não nomear, mas uma pessoa que me alertou falou: Rômulo Maia, apareceu o nome da pessoa na barra do endereço ali do navegador, porque no perfil do Facebook tem o nome. Então, as pessoas mais atentas conseguiram pegar, Nildo. Mas em off eu conto para você depois. Então, veja, quer dizer, esse é um fenômeno, meus queridos expressionautas, falando aqui, é muito sério. Ele é um fenômeno que não pode mais ser ignorado por nós que pensamos e tentamos realizar a Revolução Brasileira. Os militares, na América Latina, eles cumprem um papel muito diferente daquele que cumpriram na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, ele tem uma particularidade em relação a todos os demais países latino-americanos. Nós temos que estudar essa especificidade. E a emergência desse governo, que já tem mais de 11 mil, ou 10 mil, ou 9 mil, se fosse 4 mil, já seria um salto de qualidade gigantesco. Vamos resolver a questão, Nildorix. Dados públicos, agradeço aqui a Alessandro Keller, que está nos assistindo e mandou diretamente. Olha, são dados simplesmente do Tribunal de Contas da União. Está aqui, ó. Publicação de 17 de julho de 2020, de título: Entre militares da ativa e da reserva, já são mais de 11 mil no governo Bolsonaro. Integrantes do TCU questionam se eles não fazem falta, Nildo, nas Forças Armadas.
Veja que a piada procede, né? Porque não são 5, pô, 11 mil. Eu acho que daqui a um pouco as Forças Armadas se exaurem, porque ela está toda no governo. E aí altera a qualidade do governo, obviamente, sem tocar o mínimo. Veja, é uma situação, meus queridos expressionautas, muito grave, muito grave. Esse é um governo, eu queria dizer a minha opinião, é um governo civil, é um governo eleito pela República, dentro das normas do jogo, do que pode ser uma república em podridão acelerada. Mas é claro que a presença de 11 mil militares nos 3 poderes, alguns deles, inclusive, um notório envolvido na crise, como o general Fernando Azevedo e Silva, ele foi precisamente o assessor do Dias Toffoli no STF. Então, veja que é alguém da trama militar. Esse grupo de militares que está aí, ele também vai ocorrer entre eles as contradições da vida.